a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O texto áureo diz o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. A verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Louvado seja Deus o Senhor. Que Deus e o Espírito Santo nos dê a direção e esteja à frente, para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível. Eu, bem como qualquer um dos irmãos, procuro me esforçar também para trazer algo de qualidade para os irmãos e na direção de Deus, que é o mais importante. Mas o conhecimento ele não pode ser deixado de lado. E bem como os irmãos também, eu procuro me esforçar. Nunca é o suficiente, a gente nunca se esforça o suficiente, mas a gente procura se esforçar para trazer o melhor possível o ensinamento dos irmãos. Irmãos, antes de começar, essa lição ela vai tratar no livro de Romanos. O livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu aos irmãos romanos. E essa é uma das cartas mais complexas do Novo Testamento. Mais complexas. Eu diria que, para mim, quando se trata de salvação, pecado e salvação, é a doutrina mais complexa, até mais do que a escatologia. Porque nessa carta aqui, o apóstolo Paulo, que foi aquele que entendeu o mistério da igreja, o apóstolo Paulo ele foi aquele que entendeu. Quando Deus dirige para o apóstolo Pedro o mistério da igreja, eu não sei o que acontece muito nas faculdades mentais do apóstolo Pedro, ou como que ele viu aqui. Eu só consigo enxergar ele dizendo que não poderia comer aqueles animais, ele não poderia tocar porque era impuro. E o Senhor Deus estava dizendo para ele o seguinte: não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Aí Deus insiste com o apóstolo Pedro e ele, de uma certa forma, ele não entende o mistério da igreja. Ele não entende que o Senhor Jesus ele instituiu um corpo, sendo ele o cabeça que é chamado igreja. E no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele trata o seguinte: ele tenta trazer para os crentes daquela época, os romanos daquela época, que não é mais pela lei, mas pela graça. E o livro de Romanos ele vai tentar não, ele traz isso, Ele traz isso de uma forma boa, de uma forma clara, de uma forma concisa, rebatendo que a lei, que se a primeira aliança fosse perfeita e cumprida em todos os seus desígnios, jamais teria sido procurado lugar para uma segunda aliança, com um nível tão grande, chamado da graça preveniente, da graça que era para que a gente fosse resgatado daquela situação. Então, você veja só, a lei, ela lida com pecado. A lei ela não tem nenhuma lida com o pecador, com a pessoa do pecador. Ela não tem nenhuma lida. Ela não lida diretamente com o pecador, ela lida com o pecado. Porque ela é para fazer o que? Ela é para deixar claro que nós transgredimos, que nós erramos, que nós falhamos em algum dado momento em relação a algum dos estatutos de Deus. Só para você ter uma ideia, a gente conhece aí os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Quando os 10 mandamentos eles foram entregues, em volta dos 10 mandamentos foram escritas outras leis, totalizando 603 leis. 603. No centro está as 10, e em volta, com base nas 10, foram escritas mais 603, totalizando 613 leis com as 10. Então era muita coisa, era muita regra, muito estatuto para seguir a risca. E não é que a lei não era boa, a lei era boa sim, só que o homem, infelizmente, por causa da sua inclinação pecaminosa, não conseguiu cumprir. Então, por isso que aqui está dizendo o seguinte, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque infelizmente o homem não teve
condição de obrar toda a lei. Não teve condição de obrar toda a lei. Por isso que a lei ela lida diretamente com o pecado, ela denuncia pecado. E a graça, ela lida com o pecador. Por isso que a palavra de Deus fala, né, que Deus, ele ama o pecador, mas o pecado, ele ama. E na carta aos Romanos, só para você ter uma ideia, o poder dessa carta aqui, o poder dessa carta, da carta de Paulo aos Romanos, o poder dessa carta aqui, grandes nomes para a glória de Deus, se converteram lendo a carta aos Romanos. Santo Agostinho, chamado Santo Agostinho, se converteu lendo a carta aos Romanos. O próprio Martinho Lutero, depois de tanto se martirizar, porque era pecador e não conseguia achar guarida em lugar nenhum, leu a carta aos Romanos e se converteu, escreveu 95 teses, apregou as 95 teses contra a indulgência, que não existe obra paga que possa redimir o homem, mas pela graça, né? O próprio John Wesley, né? John Wesley também se converte lendo, Spurgeon, Finney, grandes nomes aí que estão listados nos heróis da fé, se converteram lendo essa carta porque ela tem um poder muito grande. E o Espírito Santo dirigiu esses homens a buscar nessa carta o mistério revelado do resgate eficaz de Cristo para o pecador. E quando eles entenderam isso, irmãos, eles com unhas e dentes lutaram para transmitir isso aqui para todos, por causa do poder. Então o apóstolo Paulo está tratando com um povo religioso demais, duro demais, que é padrão demais e não consegue cumprir. Agora imagina a dificuldade dele para tentar arrancar isso da cabeça desse povo e dizer que nós estamos vivendo em um tempo em que o resgate é por meio da graça, que a lei ela lida com o pecado. Então para nós não vai ter adiante isso, mas que a graça lida com o pecador para resgatar. Aí ele vem e tenta de alguma forma, para mim está eficaz demais a carta, porque o Espírito Santo foi quem deu para ele essa revelação. E ele, com a sua sabedoria que ele tinha, ele tenta trazer para os irmãos essa transferência de uma dispensação para a outra. Né? Amém? Glória a Deus. Então vamos começar a leitura aqui. Romanos 3, 9 a 20. Leitura bíblica em classe. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Pastor Cristiano. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram ímpios. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha e áspides está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém. Irmãos, nesse texto de Romanos aí, não sei se você estava acompanhando mentalmente a leitura, mas você conseguiu ver alguma coisa de bom nesse texto? Tem alguma coisa de bom nesse texto aqui? Você consegue extrair? Ele está falando aqui do ser humano, do homem, em sua natureza adâmica, Você não vai conseguir achar nada de bom aqui.
Vocês já assistiram a algum vídeo, com certeza já viram, que eles colocam um monte de dominó, peças em pé e faz aquela engenharia grande, né, para depois exercerem uma ação chamada efeito dominó. Eles montam lá, e alguns fazem até letreiro, né, e uma peça, uma única peça, eles viram uma única peça, né? Aí começa um espetáculo que vai, efeito dominó. Não sei se os irmãos já assistiram algum vídeo, né? E eles vai derrubando um, vai derrubando o outro, derrubando, e vai até o fim. Então, antes daquilo ali acontecer, de alguém elaborar aquilo ali, fisicamente, daquele jeito ilustrativo, porque ali tem uma grande coisa que acontece ali, que a gente não percebe, mas no mundo espiritual, foi de onde começou esse espetáculo ali. Do mundo espiritual é que veio aquele efeito, onde Adão é a primeira peça que foi virada, infelizmente, né? Eu digo ele, é a sua mulher e ele, né? Mas ele porque ele era o da frente, onde que ele é o primeiro que é virado, a primeira peça. E de lá para cá temos esse efeito dominó, que veio nos alcançando. Então a nossa natureza, ela já é tendenciada ao pecado. O homem, ele nasce, por que é tão difícil você colocar na cabeça de uma criança que está em fase de crescimento as coisas boas, o bom ensinamento, a boa conduta? Porque a natureza do homem, ela é pecaminosa. Se ele ouvir uma música mundana, uma música depravada, uma música promíscua, 2 ou 3 vezes ele vai repetir a letra, facilmente. Agora tenta ensinar algum cantado, alguma palavra, tenta falar alguma coisa da parte de Deus, você vai ter muito trabalho. Vai conseguir sim, mas vai ter muito trabalho. Em contrapartida, se ele vê alguma coisa, assiste alguma coisa que é de origem maligna, é muito mais fácil. Por quê? Porque a nossa natureza compactua com isso. Enquanto mais para frente a gente vai ver alguma coisa aqui da doutrina marxista, tentando deturpar isso aí. Por isso que a lição ela fala sobre a deturpação da doutrina do pecado. Então vejamos a introdução. Ó. A queda no Éden, de onde veio o efeito dominó, a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. A inclinação, irmãos, que é uma pecinha sendo inclinada e derrubando todas as outras subsequentes. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares, denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Irmãos, ontem, quando nós chegamos aqui para o culto, eu e a minha irmã, eu quero ter muito cuidado para falar disso, muito cuidado. Mas ela viu uma certa mundanização em um lugar que era para ser, né? Então ela viu uma certa mundanização, que é uma comemoração à morte de João Batista. João Batista perde a cabeça, né? E a cabeça de um profeta vale muito, porque ele está ali como porta-voz de Deus, falando uma grande verdade incontestável que vem do céu. Enquanto muitas doutrinas filosóficas trazem uma mentira, não tem peso nenhum. Pode colocar a cabeça do profeta na balança, vai pesar muito mais que qualquer doutrina mundana aí. E ela viu essa mundanização em um lugar que era para ter uma diferença, e ela ficou assim, né, digamos um tanto que perplexa com a situação. Eu não quis comentar nada, mas para você ver, né, essa situação aqui, né, a forma de mundanizar e instaurar e a ser aceito como algo normal.
sociedade exerce sobre cada pessoa, colocando neles medo sobre um inferno, sobre um diabo, sobre um período eterno de condenação, que para eles viverem assim, assado, mas na verdade, irmãos, são doutrinas que, quando elas vêm sendo trazidas em meio de pessoas que já querem uma certa liberalidade, é fácil de entrar, é fácil de ser aceito. Mas para aqueles, a saber, o corpo de Cristo verdadeiro e autêntico, como nós somos parte do corpo do Senhor, nós não vamos aceitar isso. Nós temos que lutar. Nós temos os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados diariamente. Pode ser que tem dia que a gente peque menos, pode ser que tem dia que a gente peque mais, mas nós temos o nosso pecado. Não adianta, porque a nossa natureza é inclinada. O que a palavra está dizendo aqui é para a gente lutar contra essa natureza, buscando a transformação na obra redentora de Cristo. Aí, o pastor Cristiano vai ler o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Definição do pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego, amartia, que possui a anotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Então, veja só, essa palavra armarte, ela é a matéria doutrinária dentro do campo teológico que lida com o pecado. Mas por que nós temos uma matéria dentro da teologia que estuda a doutrina do pecado? Porque nós temos que entender, irmãos, como que a gente não presta, como que a gente não tem nada de bom. O coração do homem, ele é inclinado à maldade. Tudo que não presta. Por isso que nós aprendemos pela palavra que tudo que há de bom em nós procedeu do alto até nós. Veio de Deus. Tudo que um bem que você procura fazer a alguém, irmão, é fruto do Espírito. Um bem que você procura fazer com uma pessoa, o bem que você procura fazer para agradar ao Senhor, o esforço que você entendeu que você tem que fazer para Deus te olhar e ter prazer na sua vida, é fruto do Espírito. Porque o homem, na sua natureza, ele simplesmente não vai querer nada disso. É o efeito dominó que eu falei e veio citando aqui na introdução, que desde a primeira peça chamada Adão, todas as peças subsequentes foram afetadas pelo pecado de uma forma que nos colocou debaixo da condenação até mesmo no nosso nascimento. Como diz, a criança, ele é uma criança concebida. Veja o que o salmista falou: em pecado, em iniquidade, o pecado foi formado e me concebeu a minha mãe. Já nasce pecador, inocente da culpa, mas já nasce pecador por causa da natureza adâmica, né? Então, até que ele alcance a fase chamada a fase da consciência, em que ele vai entender o que é o certo e o que é o errado, o que é o certo e o que é o errado. E a martiologia,
essa doutrina, ela trabalha exatamente para que o homem conheça a tendência que ele tem para a maldade. Então o texto vai citar sobre o quê? Sobre, digamos, um arqueiro. O texto vai lidar e vai colocar a martiologia. Vamos ver dessa forma metafórica que eu vou fazer. Um arqueiro que está pronto para disparar no alvo. Ele está pronto para disparar no alvo. Só que quando ele faz esse disparo tentando acertar, ele acerta o alvo errado. Ele acerta o alvo errado. Ou seja, onde não era para ele acertar. Todo o esforço e estratégia que ele utilizou para dar um disparo certeiro, ele acertou, mas acertou o alvo errado. Né? Por isso daí saiu o termo, saiu aquele termo que diz assim, ó, errei tentando acertar. Eu errei tentando acertar. Mas ele acertou o lugar errado. Ou seja, ele teve uma ação, irmãos, que produziu para ele mais uma centelha de pecado. Mais uma centelha de pecado. Sendo que, pelas minhas condições humanas, eu entender que eu estou debaixo de uma condenação que veio de Adão, que eu preciso de resgate. Se eu pegar a lei como era no Antigo Testamento, a única coisa que eu vou ter é um desespero muito grande, porque em lugar nenhum eu vou encontrar uma absolvição para mim. Em lugar nenhum eu vou encontrar livramento para mim, eu vou encontrar descanso. Eu só vou entender que eu estou realmente debaixo de uma condenação irreversível. Era como Martim Lutero, né? Vivia se martirizando daquele jeito, se entregando a penitências e a jejuns, a procedimentos ali de se sacrificar mesmo na carne mesmo. Ele se sacrificava na carne, tentando achar paz para a alma dele. Mas ele não encontrava. Até que ele encontrou o livro sagrado, até que ele encontrou ali nas Sagradas Escrituras, e mergulhando dia após dia, ele bate no livro de Romanos, e quando ele começa a conhecer o livro de Romanos, ele simplesmente entende que existia sim uma saída. Existia assim, ó, o que ele estava fazendo? Ele estava disparando várias flechas com a própria atitude do homem em alvos errados. A partir do momento que ele teve uma instrução correta na palavra, ele conseguiu achar a linha de visão para disparar no alvo correto. E foi conseguindo achar paz para a alma dele. Paz para a alma, foi conseguindo, como John Bunyan também, um outro que está listado nos Heróis da Fé, conseguia dormir com uma paz tranquila depois de ter conhecido essa libertação. E quando ele acordava no outro dia, a paz ainda estava. Ele cita isso. É citado por Orlando Boyer no livro, que ele, depois que acordava, ele ainda encontrava aquela paz. Por quê? Porque eles buscavam uma paz nos esforços do homem. É a mesma coisa que viver na lei. É a mesma coisa que viver no tempo da lei. Buscando pelos seus próprios esforços, quando a palavra está dizendo que por essa obra eu não vou encontrar nenhuma remissão para mim. Pela obra de Cristo. Então, depois de tudo isso aí, dessa declinação e dessa dispensação que foi estabelecida a lei do Senhor, e não se encontrou ninguém, porque a lei lidou diretamente com o pecado, e ninguém pelas obras conseguiu, porque o homem não tinha condição de cumprir ela. Não tinha. Imagina alguém para cumprir todas essas leis à risca, 613 leis à risca, 613 leis à risca, sem condições. Mas de repente, quando tudo parecia já perdido, quando tudo parecia já declinado, Deus traça um plano perfeito. Deus traça um plano perfeito de resgate. É onde entra aquela questão assim, ó. O homem, ele errou o alvo várias vezes, várias e várias vezes. Quando ele declina e cai no pecado, ele perde uma grande essência divina que ele tinha nele. Ou seja, o Adão daquele tempo, ele era diferente desse homem aqui. O Adão daquele tempo, ele tinha uma essência, uma resplandecência diferente nele, na fisionomia dele, no corpo dele, era diferente. Porque ele era puro e ele tinha contato direto com Deus.
Quando ele cai, existe uma separação. Existe uma separação entre ele e Deus. É colocado uma barreira entre ele e Deus. E quando isso acontece, irmãos, veja só, o enganador, o astuto enganador, que tem não sei quantos bilhões ou trilhões de anos de experiência, né? Imagina uma pessoa viver tudo isso para estudar, ele vai saber técnicas, ele vai saber muita coisa, ele vai saber realmente, ele tem muita experiência para derrubar. Se não for Deus, não tem o que fazer. Se não for Deus para nos alertar, porque ele tem muito tempo de experiência para enganar, desde esse tempo, e conseguiu enganar. Mas quando o homem cai e peca, ele entrega nas mãos do adversário, irmãos, controle, né, de muitas coisas, porque quando ele abriu essa legalidade, que o inimigo entrou, aí você vai vendo o declínio, né? O homicídio, o primeiro homicídio. Aí você vai vendo uma série de fatores da maldade que Deus realmente varre a terra com água, para poder refazer novamente e encontrar de alguma forma, ali no meio da humanidade, alguma forma de resgatar o homem de volta. Mas se por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui uma vez, o pastor Cristiano, ele me dá um terreno, e ele superestima que eu vou cuidar bem desse terreno, que eu vou fazer bom uso, que é comigo. E eu simplesmente não dou a mim, tá bom, peguei o terreno. Aí simplesmente eu dou esse terreno para alguém, eu ganhei esse terreno aí, mas aí dou para outra pessoa. Aí aquela outra pessoa, irmãos, vai trabalhar naquele cenário ali, aquele terreno ali, segundo o interesse dela. Aí o pastor Cristiano vai reclamar comigo porque que ele me deu aquele bem, aquela propriedade, aquele pertence, e eu não dei nenhum valor. Eu simplesmente abri mão de uma forma, o cara me conversou lá, eu dei o terreno, aí pronto. Ele vai poder requerer o terreno de volta da pessoa? Não vai poder. Porque ele me deu. Eu sou o dono, a partir do momento que ele me entregou. Eu passei para outra pessoa. A outra pessoa me persuadiu, eu passei para outra pessoa. Só tem uma forma dele conseguir de volta: comprando. Só tem uma forma dele conseguir de volta, é comprando. Então é isso que acontece. Quando o homem deixa que isso aconteça, você vai ver o próprio inimigo, mesmo ele sendo o pai da mentira, irmãos, você vai ver o próprio inimigo falando o quê? Mostrando muitos reinos para o Senhor no pináculo do monte, dizendo: tudo isso é meu porque me foi. Ele não disse que tomou, né? Embora seja o pai da mentira, mas você vê que diante do Deus em carne, ele fala que tudo é dele porque foi dado. Simplesmente porque ele persuadiu a muitos reis, governadores, políticos e magistrados a fazer da forma que ele quer, porque era mais fácil, porque tinha mais ganho, porque tinha mais vantagens, e tinha isso, tinha aquilo, tinha isso, tudo que agradava a carne e tudo que desagradava a Deus, tudo que acertava o alvo errado e errava o alvo certo. Amém? Vamos continuar. 2, pastora Silvana, a universalidade do pecado. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, etc. E dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado diante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompido pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Glória a Deus. Então, aqui vai tratar exatamente, né, da subsequência que nós conseguimos
O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a parte da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Nascem inocentes. São pecadores inocentes. Pecadores por causa da natureza, inocentes porque não têm noção do que é certo e do que é errado, do que é pecado. E, de certo modo, de modo nenhum seria buscado lugar para uma nova aliança eficaz, se essa tivesse defeito. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala que essa lei ela é boa. Ela é boa por quê? Porque ela alinha o que está errado, mas tratando das ações e não do autor das ações. É aí que está a falibilidade. Não foi porque Deus deu uma lei, foi porque o homem não conseguiu cumprir ela, por causa da natureza. Ele não tem condição de colocar dentro dele, né, as leis em ação. Ele até pode colocar as leis dentro dele, mas agir medido conforme aquela estatuto ali é que o homem não se achou em condição de fazer. E assim, o Senhor, ele simplesmente, por misericórdia, está fazendo o quê? Está buscando comprar de volta, fazendo a negociação, né? Para comprar de volta o que foi perdido, para resgatar. Só tem um jeito, é comprar de volta. Não, eu quero querer. Não, eu te vendo. Só se você conseguir comprar de volta, né? Então, foi isso que o Senhor foi trabalhando para conseguir no homem, né? Não por ele, Deus conseguir no homem, que o ser humano já é complicado de lidar. Então é só Deus mesmo para fazer essa transformação. A corrupção total. É o estado de corrupção mental, mortal e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tornar a iniciativa do processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça o homem recebe a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Agora eu vou explicar para vocês um ponto aqui que é um grande embate entre eu não gosto nem disso, mas até não gosto disso. Então eu vou explicar para caso vocês encontrar alguma teoria como essa por aí, vocês saberem realmente o que pensar. Primeiro ponto. Por que eu digo que a soteriologia, ou seja, a doutrina que lida com a salvação, versus a martirologia do pecado, é mais complexa que a própria escatologia, que são as profecias dos últimos acontecimentos. Existe uma linha de pensamento que veio de Genebra, através de João Calvin, e outra que veio da Holanda, através de Jacob Armin. Olha só, para entender como é que é o processo de salvação, 3 fases, 3 etapas: justificação, regeneração e glorificação. A justificação é quando o réu está diante do tribunal e ele simplesmente é absolvido. Simplesmente, o que o Israel leu aqui. Ela simplesmente é ofertada. Aí, qual é o réu acusado que alguém chega para você e te oferece? Você quer a absolvição? Você quer ser absolvido? Eu estou te ofertando, você quer? Quem que vai dizer que não? Eu duvido se Barrabás disse que não. Né? Ele estava preso, época da Páscoa, e ali numa luta, né, deles tentando achar uma forma de libertar Jesus por causa do sonho de Cláudia, a esposa de Pilatos.
Simplesmente ele não disse que não. Claro que ele aceita, ele quer ser livre. Ele quer a liberdade. Mesmo ele sendo culpado, pode ser o mais culpado. Se oferecer a liberdade, a pessoa vai querer. Se oferecer para a pessoa ser absolvida, a pessoa vai querer. Isso é chamado de justificação. Ela me é ofertada. Então, na salvação são 3 fases. A primeira é a justificação, a qual a minha conta é paga porque alguém pagou para mim. Fui justificado, fui absolvido. Sem condições, mas eu fui absolvido. Na segunda etapa, é a mais difícil de todas. A segunda etapa é a mais complexa de todas. Ela é a regeneração. Por quê? Porque preciso nascer da água e do Espírito. Porque preciso, irmãos, do novo nascimento que Jesus fala para Nicodemos. Porque preciso transformar o meu eu em um novo eu. Eu preciso realmente cumprir o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Que aquele que nasceu, nova criatura é. E a velha natureza já é passada. Que nós falamos que tem que ficar crucificado com Cristo. Crucificado, por quê? Porque quando o corpo do Senhor em carne, ele é cravado na cruz, simboliza o nosso corpo sendo cravado. O nosso corpo está lá no dele junto. Quando é crucificado, ele fica ali. Ele fica ali. E aí, a gente tem que deixar dessa forma. Foi passado. Essa ação velha, natureza, ela é passada. E agora é dado lugar a um novo ser moldado segundo o que o Espírito Santo de Deus começa a formar em nós. Novamente, como ele deu aí, nós somos afetados na área mental, nas nossas faculdades emocionais, no palco das nossas emoções, no nosso caráter, no nosso psique, na nossa alma, na nossa carne. E a única parte de nós que se mantém ali pronta para se conectar com Deus é o nosso Espírito. É o nosso Espírito. O nosso Espírito, ele é a nossa parte que se comunica com Deus. E através do nosso Espírito, passa para as outras fases nossas, da nossa vida, o que vem de Deus. Passa para a alma e passa para a carne. Né? Mas, entendendo a justificação, a regeneração, que é a parte mais difícil. Por quê? Porque todo dia eu vou ter que lutar para me manter como eu nasci de novo. Porque a velha natureza vai querer todo dia, vai querer voltar. Né? E a gente não adianta, a gente o processo de regeneração, ele é um processo muito complicado, ele demora demais, entende? Não é tipo uma recuperação, não. É uma mudança mesmo. Aonde você tirou, digamos assim, você tirou uma alma ali, uma bateria, um sentimento, um coração para colocar outro. Aí existe uma tal de rejeição por causa da carne. Existe uma rejeição na hora que vai entrar esse novo ser em nós, a carne nossa, né, vai rejeitar. Aos poucos ela vai começando a rejeitar muita coisa. E aí é onde está o problema, porque a regeneração, ela também exige santificação. Na verdade está atrelada, está ligada. A regeneração, ela é santificação. Onde a gente tem que buscar santificar-se em Deus. Para estar, digamos assim, impecável diante de Deus. Ou chegar o mais próximo que a gente puder chegar disso. E a última fase da salvação é a glorificação. Onde é falado em Tessalonicenses que aquilo que é mortal vai se revertir da imortalidade. E aquilo que é corruptível vai se revertir da incorruptibilidade. Em outras palavras, o nosso corpo de carne, ele vai se tornar como o de Cristo. Ele vai ser glorificado. Vai se tornar como os seres lá da glória. É a última fase do processo de salvação. São 3 etapas. E trazendo para essa parte de Calvino e de Jacques Arminio, qual que é o problema, irmãos, grande que tem aqui? Aí entra John Wesley reformando todas as ideias e dizendo o seguinte: esses dias eu ouvi aquele pastor da Marumbi, da Rádio Marumbi, como é que é o nome dele, pastor? Um que faz a Rádio Marumbi, ele faz aquele programa da Marumbi. Ele contou um sonho. Olha só o sonho que ele contou. Eles chegavam num lugar com muitas malas, ele e a esposa dele, como se fosse preparado já para partir, de fato. E aí eles tinham aquela passagem ali, conseguiam aquela passagem, e tinha uma rampa de acesso para pegar o avião.
Só que o avião, ele não parava. Quando ele chegava ali, ele passava direto e saía. Aí ele perguntou assim para a moça lá que atendia: mas como é que a gente vai conseguir pegar esse avião aí? Ele não para. Se ele não para, a gente não tem como conseguir pegar esse avião. Aí ela falou: tem muita gente que consegue, mas eles, na hora que eles estão correndo, eles deixam a mala para trás, deixam a roupa para trás, deixam o pé deles para trás, e eles conseguem pular lá dentro e entram lá dentro e vai. E outros caem, outros ficam tentando puxar as malas e não dá conta. O nome disso, irmãos, é eleição. John Wesley explica isso maravilhosamente bem, porque isso é corporativo. A salvação, a eleição, ela é corporativa. Porque a linha calvinista fala que Deus decreta o pecado. E essa parte que o Wesley explica, ele fala que Deus não decreta o pecado, porque isso faria de Deus, né, um anticristo, um diabo. Ele constata o pecado, e constatando o pecado, ele traça um plano de recuperação eficaz do homem de volta. Quando Deus olha para o futuro, porque ele está fora do tempo e espaço, quando Deus olha para o futuro, ele vê a queda do homem. E ele com a graça preveniente, previne o resgate eficaz do homem de volta para Deus. Esse avião, irmãos, ele é o predestinado. A predestinação, ela está na Bíblia sim. Só que tem que entender como é que é essa situação. O destino é o céu de glória. O predestinado é o corpo, por isso que é chamado de corporativo. É o corpo que está se locomovendo até lá. Esse avião que passou. Eu entendi muito bem quando eu anexei uma coisa com outra. Falei: nossa, o pastor lá teve uma revelação de como que é o processo de eleição. Se ele soubesse disso aí, da forma que o Wesley explicou. Então tá, esse avião está passando. As bagagens que eu estou querendo carregar da velha natureza, está muito claro para mim isso. Não tem como eu levar. Ou eu deixo, eu pulo dentro desse avião, ou então eu fico agarrado com aquilo ali. Né? Infelizmente, o predestinado é o avião. Não sou eu sou o eleito. Eu ganhei a passagem ali para poder pegar o avião. Se eu vou conseguir pegar, aí já é o meu esforço. Tenho que largar as malas, tenho que largar as bagagens, tenho que largar o histórico do Egito, da Babilônia. Eu tenho que largar tudo isso aí para eu poder entrar nesse avião. Uma vez que eu consigo entrar no avião, o predestinado a chegar no céu é o avião, não sou eu. Eu sou o eleito. Quando eu entro lá, aí tá. Agora, aqueles que vão ficar ali até o final, chegaram lá. Aqueles que saem para ir na praça de alimentação, estou ilustrando, é claro, né? Para dar uma volta ali, para ir olhar as roupas, no shopping, desce no avião e vai. De repente acaba o fôlego de vida dele naquele momento. E ele não conseguiu voltar para o avião, infelizmente. Ele morreu debaixo dessa sentença. E ele não conseguiu, irmãos. Porque tem uma situação que eles estão falando aí, que se a pessoa é salva, se a pessoa conseguiu galgar a salvação, ela foi escolhida como predestinada para chegar, eles interpretam errado o termo da parte que fala sobre predestinado, que no original é prognose, que significa conhecer por antecipação. É saber de tudo antes que tudo aconteça. Eles entendem não, que a pessoa que é o predestinado, não, o corpo é o predestinado. Se eu me mantenho como membro desse corpo, eu vou chegar lá. Se eu não me mantenho como membro desse corpo, eu não tenho como chegar. Né? Então, é só ser igreja, irmãos, é só ficar, segundo o sonho do pastor, deixar as bagagens para trás, ser o eleito e entrar dentro do predestinado, que é o avião. Então, é assim que a gente entende a predestinação bíblica. O segundo vai ser a irmã Célia, como que é a lei. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remota aos concílios católicos de Medellín. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe a um aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador.
Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Nós vamos ter que pegar mais um aqui para eu poder fazer um apanhado geral certinho. Aí vai uma série agora, né, que é Teologia da Libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, Peru, e Leonardo Boff, Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e da raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral, TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do Evangelho. Postas acima dos valores morais do reino de Deus, então transforma-se o Evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Irmão, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui não é muito difícil de entender, não. A psicopedagogia, ou psicanálise, a própria psicologia, ela entende que o comportamento de uma pessoa é conforme o meio, por isso que chama de fruto do meio. E aí aquela pessoa ela cresce afetada mentalmente pelo cenário que ela vive. E esse comportamento dela que ela vai ter, conforme toda essa constituição mental, das faculdades mentais, o que ela tem absorvido. Eu até entendo que o aprendizado, a educação, ela começa em casa. Mas agora, assim, dizer que isso é comum, dizer que é comum a pessoa crescer revoltada, depressiva, com uma série de complicações mentais, transtornos opositores, bipolaridade, não sei mais o que eles inventam. Eu estudo essas coisas, por quê? Porque eu quero entender a raiz de onde é que eles invertem as coisas para poder desinverter. Então, a partir do momento que eles olham as coisas desse jeito, o pecado começa a ficar não, ele age assim porque o cenário em que ele cresceu, ele cresceu opresso, e essa opressão deu para ele uma condição de aprisionamento. Agora ele está entendendo que ele tem que ser livre, que ele tem que se libertar dessas coisas, que se aceitar do jeito que é, e aí vai começar a experimentar uma coisa, experimentar outra, e o fruto dele é fruto do meio, né? É fruto do meio. Mas se a gente olhar para Abraão, você vai ver que o homem decidiu servir e ouvir a voz de Deus no meio do povo pagão. Se você olhar para Daniel, você vai ver que mesmo com todo o cenário que ele estava, ele decidiu ser fiel a Deus até o final. Então a gente vai ver pela palavra de Deus que pecado ali é pecado. Não adianta, pecado ali é pecado. Não adianta, irmãos, as doutrinas marxistas dizer que no meio social, toda a opressão de um povo, uma comunidade que sofre por inanição, que é a falta de suprimento de alimento, assistência básica, não são bem assistidos, falta disso, falta daquilo, por isso, roubo, por isso prostituição, por isso o crime, o suprimento do crime, por isso o tráfico, por isso não sei o que, um monte de coisa aí, Ontem até ouvindo aí uns relatos sobre a lição do pastor Zé, ele falou de uma certa pessoa que tinha tudo, que era formado nas melhores faculdades e com o melhor grau de instrução, simplesmente com a faca assassino dos pais, Aí como é que a psicanálise, as doutrinas marxistas vai explicar isso aí? Chama de transtorno mental, bipolaridade, uma série de coisas que eles vão criar aí com esses estudos
que eles fizeram para tentar explicar o pecado, tentar explicar o pecado, justificar de uma forma que seja aceitável, Então igual ela falando, né, que ela viu ali a situação ali, né, deles fazendo ali um distorcimento e é até mais atraente, né? Alguém vai olhar, eu vou aqui, eu me sinto bem, porque, né, não tem esse negócio, essa regra simpática. Então, a nossa natureza, ela é desse jeito. E o nosso adversário, irmãos, ele tem, o nosso adversário, ele tem do lado dele o pecado e a carne, e o mundo, o meio todo, o pecado que é da nossa natureza, né? Que está na nossa natureza, ele vai trabalhar em cima dessas coisas aí para poder trazer, aí vai encontrando umas mentes brilhantes aí que fazem os estudos e entram na mente das pessoas e consegue mesmo virar. Ele é especialista nisso, ele enganou ministros celestiais, ministros, persuadiu. Aí imagina pessoas de carne e osso, né? O que não vai fazer? Então é isso aí. E uma mudança de caráter por uma visão. Não, isso aqui já é. 3. Liberalismo teológico agora. Liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma de marxismo. Assim, o pecado é relativizado e o comunismo religioso é propagado a toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia literal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Então, em outras palavras, irmãos, é assim, todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Está falando, toda experiência espiritual é válida. Então, todas as religiões me colocam em contato com Deus. Aí, aqueles que resistem, porque tem o Espírito de Deus que resiste ao anticristo, e assim eles também resistem ao anticristo, porque eles estão sob a ação do Espírito Santo, eles não vão aceitar. A hora que bater num texto desse aqui, não aceita. Porque o Espírito que está dentro de nós, ele resiste a isso. E ele nos avisa que isso aqui não dá. Não podemos absorver. Podemos até nos aprofundar para poder saber até a forma certa, psicológica, verbal, que a gente pode, no caso, debater. Infelizmente o brasileiro tem uma visão diferente, que debate, o brasileiro parece que é arrancar a cabeça do outro, mas não é. É a gente colocar as ideias e procurar, né, mostrar. Só que com eles, com esse povo, irmãos, que eles já estão e já são dessa forma e querem andar assim, não adianta. É o que o Senhor falou, lançar pérolas aos povos, não vão saber o valor que tem. Então, infelizmente, não é da forma que eles veem isso aqui, né? E eles vão infiltrando aos poucos esses ensinamentos aí sociais, na educação, que é melhor assim, porque vai ter menos problemas, vai ter menos pessoas com transtornos, com problemas psicológicos. Mas não, isso aí é só um preparamento de cenário aí para o que está para vir ainda. Terceiro tópico, a normalização do pecado. Em termos gerais, os valores que regulam a
conduta de uma pessoa domina-se ética, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade e rompições incompatíveis com a fé bíblica, temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Isso, agora para a gente fazer um apanhado geral, a Raquel, a irmã Raquel, a imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Então, a ideia desse sistema é o seguinte: quando vou só fazer uma comparação com o Antigo Testamento. Quando o rei Salomão morre, as tribos se dividem. Aí, quando as tribos se dividem, tem uma tribo, que é a tribo de Judá, que fica na parte sul e tendo a sua capital, Jerusalém. E as outras, duas ainda, as outras ficam tendo a sua capital como Samaria. As outras demais tribos, na sua grande maioria, quando forem entrando os medo-persas, os sírios ou esse povo estrangeiro, eles vieram com a ideia de miscigenar o povo. Porque eles pensaram o seguinte: ó, eles têm esse Deus aí deles, né? Eles são aí, ficam firmes com essas doutrinas que eles têm e tal, mas a gente precisa enfraquecer eles. Se a gente enfraquecer eles, a gente consegue instalar os nossos deuses, os nossos cultos, as nossas liturgias, as nossas teorias, a nossa ideologia e tudo isso aí. Todo o nosso pensamento entra. Então vamos fazer o seguinte: vamos procurar misturar os povos e procriar, porque aqueles que forem nascendo, eles vão ser uma mescla das duas coisas até que a gente consiga infiltrar aí e deixar que eles vejam como comum e normal o que a gente tem. É exatamente isso. Eu vejo dessa forma a retratação, uma tipologia do Antigo Testamento é essa. Esse sistema todo aí, vamos chamar de marxista, né? Todo esse sistema do pensamento marxista e desse Gustavo, eles pensam que entrando aos poucos, enfraquecendo os cristãos que ainda têm uma doutrina correta e justa, porque o diabo ele sabe onde é que está com os verdadeiros adoradores, aqueles que defendem mesmo o evangelho verdadeiro, não o evangelho falsificado, barateado e prostituído, que é esse aí que eles querem ensinar. E aí, quando ele procura o quê? Misturar e deixando ali aos poucos e vai, para poder nos fazer entender ou pensar que é comum esse tipo de situação, que é aceitável, que a gente pode, né? Não precisa ter nada contra, porque eu tenho que respeitar o meu próximo. E aí tem uma série de leis também que amparam isso aí, pensamentos filosóficos que amparam isso aí.
mas a gente sabe, não, que a gente vai ter que lutar contra isso. A gente entende pelas profecias bíblicas que é mister que os escândalos aconteçam, mas o Senhor diz por quem os escândalos vêm, né? Pode ir, seu pastor Cristiano, agora. A dessacralização da vida, As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de pessoas usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo, que é templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. A dessacralização, né? É simplesmente viver uma vida insanta, que não é santa, uma vida que não é sacra diante de Deus, uma vida que não é santa diante de Deus. Olha só, esse negócio aqui de meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Mas para nós que nascemos de novo, meu corpo, templo do Espírito Santo. Não é meu corpo, minhas regras, meu corpo, templo do Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, irmãos, quando ela faz alguma coisa errada, é fração de segundos para ela entender. Ela pode até na boca não admitir e tal, mas é fração de segundos para na mente ela entender que aquilo foi reprovável. E quem é que está reprovando? Não é minha natureza, é o Espírito Santo de Deus que está me reprovando. Ele está me redarguindo, ele está me medindo. E aí vem versículo, vem testemunho, vem palavra. Isso foi errado, porque eu tinha que ter agido de forma. Aí na tua mente você fica naquela guerra, porque o Espírito Santo te apontou que aquilo ali não agradou. Que se o seu corpo é templo do Espírito Santo, né, meu corpo, minhas regras, vai ter que ser com a condição que ele te der para viver. Então a condição que ele te dá para viver, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela se incomoda com as ações erradas, ela não suporta. A pessoa que tem o Espírito Santo, irmãos, ela é pecadora, ela peca, ela erra, mas quando ela tem o Espírito Santo, aquilo incomoda, fere a moral dela, não é como isso aqui, aquilo atinge, aquilo sangra, causa dor para a pessoa não consegue ter paz enquanto ela não se reparar por causa daquilo ali, enquanto ela não se reparar com aquilo ali. Essa é a pessoa que tem o Espírito Santo. Se você tem esses sintomas aí, tem o Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que está te fazendo encontrar a tua natureza e regenerar, que é a parte mais difícil do processo de salvação. Como eu falei, justificação é a primeira, regeneração é a segunda, a glorificação é a que nós estamos esperando em Cristo. Mas a regeneração é dessa forma que acontece. Se nós não tivermos o instrutor Espírito Santo, não adianta, porque para mim o pecado vai ser comum, como está falando aqui, é meu corpo, minhas regras. Mas para nós é meu corpo, o templo do Espírito Santo. Então as regras são minhas? São dele, é ele que vai dizer, ele que vai ditar, né? Então, graças a Deus que nós temos um Deus que sabe de todas as coisas, pode tudo e está em todo lugar. Porque antes de eu cair num erro muito profundo, numa furada, é como eu estou numa autoestrada, que no final é um penhasco e eu vou precipitar ali. E tem uma série de placas me avisando para regredir, para retornar. Ah, não é para mim, estão ali porque não é para mim. A advertência está ali, os avisos estão ali, está tudo te dizendo que não é para continuar. As placas é na figura do Espírito Santo.
A autopista é a minha caminhada, né? Caminhada de errar ou acertar o alvo. Se eu dou ouvido para ele, se eu dou ouvido, né? Obviamente eu não vou cometer isso, porque o final é a morte. O final é a perdição. Mas tá ali, aqueles avisos para mim não servem para nada. Ou eu dou ouvidos, meu corpo, minhas regras eu vou seguir. Meu corpo dentro do Espírito Santo eu vou ouvir. É diferente demais, né? É igual quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela vai em coletivo, né? Está numa festa, vai em algum lugar e as pessoas são tudo do contra, né? Aí você que tem o Espírito Santo, você fica inquieto, até passa mal às vezes. Né? Vai no shopping da vida, por exemplo. Eu gosto, vou tudo, mas você vê o pecado ali, você fica mal. Né? Eu sou assim, vou em algum lugar. Tá bem complicado nos últimos tempos aí para viver, né? Você que luta contra o pecado, não é fácil, né? E tem que estar sempre em espírito de oração para não passar mal até. Que aí fora é tudo normal, tudo, né? Então é complicado. Aí você vai num determinado lugar, você sente para ser bem sincero, um peixe fora d'água. É música mundana tocando, não sei o que, daí você não... É complicado. Não é religiosidade, nem extremismo. É que assim, ó, é a forma que eles descrevem a gente, assim. Para conseguir encaixar esses pensamentos ao modo deles. Mas eu vejo, irmãos, que nem pela ciência eles conseguem sustentar o pensamento deles. Nem pela ciência eles não conseguem sustentar o pensamento deles. Não tem jeito. Não tem como. Enquanto do lado da palavra do Senhor, eles inventam qualquer coisa, isola versículo, faz exegese, que é interpretar o bel prazer, não é exegese, é exegese, que é interpretar de uma forma extra ao bel prazer, para tentar encontrar qualquer coisa ali para rebater. Então, não é que a gente não erre, não é que a gente não é pecador, porque eles vão olhar e dizer assim, tu é santo, tu é igual, tu é perfeito. Não é isso. Eles não entenderam isso aqui ainda, que esses homens entenderam quando leram Romanos. Eles não entenderam isso. É que a gente já tem a nossa luta na regeneração, no processo sensível e complexo da regeneração. Então, você não vai pegar uma carga extra para as suas costas que você já se libertou. Felizmente você não vai fazer isso. Se eu já me libertei, se eu já consegui me desvencilhar de situações tais a quais eu vivia no mundo e não tenho mais prazer, para que eu vou lá ficar experimentando ainda para testar qual é que está a minha resistência? Isso é reprovável pela palavra do Senhor. E o próprio Espírito Santo ele vai reprovar. Por isso que você chega no lugar e, como o pastor falou, é o peixe fora da água, né? Até esses dias eu ouvi isso aí. É o peixe fora da água. Um lugar que eu me sinto muito mais no centro da cidade. Pensa num lugar que eu não gosto de ir. Eu sinto muito peso espiritual naquele lugar, sabe? É muito peso espiritual. Quando eu vou lá, eu já quero logo ir embora. Rápido. Porque aquele lugar é um lugar assim que parece que é morada mesmo deles, né? E de fato é. Tá, a gente fica tonta, né? É morada deles. Então, irmãos, a pessoa que tem o Espírito Santo é uma coisa excelente, porque ela entende de uma forma excelente que ela está contra a própria natureza. Que ela está como se fosse se jogando contra o próprio time, né? O time lá. Não está mais lá. Você já saiu agora e os disparos é para acertar um alvo que eles agora vão olhar e falar: para que você está atirando ali? É aqui que você tem que ir. Não, lá não tem nada, aqui que é o lugar. E a gente sabe que o Espírito Santo ele vence. Para quem é sensível, ele vai vencer. O alvo é aqui. Conclusão: a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado, que já é existente, né? Que já existe, inerente à natureza humana, uma vez regenerado pela fé em Cristo. O crente repudia as injustiças contra o seu próximo.
A igreja, atualmente, é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Então, assim, ó, essa conclusão aqui, ela lida assim, ó, com tudo que o marxismo traz, os problemas da sociedade, o problema das famílias, os distúrbios, as opressões que esse povo passa, né? Todo o problema, irmãos, que a humanidade tem, todo o problema que a humanidade tem, a igreja não é indiferente. A igreja olha e tem que rebater o mal do meio deles. Mas eles, até parece não, eles parece que assim, ó, eles colocam a culpa na Bíblia, eles colocam a culpa nos líderes de frente da igreja, digamos assim, né? E nos que estão propagando essa palavra. Eles colocam a culpa. Daqui uns dias, parece que a gente vê, né? O culpado é os crentes. Os crentes que são os culpados. Fecha as igrejas, acaba com os livros homofóbicos deles, com os livros de desigualdade social que eles têm, porque só eles são os melhores, só eles isso, só eles aquilo. É eles, o problema do mundo é eles. Se eles sumirem daqui, não tem problema não, a gente vai sumir mesmo, a gente vai sair daqui mesmo. Aí eles podem ficar à vontade aí na escuridão e nas trevas. Porque a única luz que ainda tem aqui é a do Espírito Santo na igreja do Senhor, que luta contra esses fatores aqui, ó, que luta contra a carne, porque a carne produz o que não presta, o que é contra o Senhor, o mundo, que é todo o meio e o sistema em que nós vivemos, o diabo, que é aquele que luta duramente com todas essas armas aí, que é carne, mundo, pecado e morte. Mas de tudo isso aqui, o Senhor fez o seu resgate eficaz. O Senhor fez o seu resgate por meio da fé. Só quero finalizar falando sobre mérito e instrumento, que é uma coisa que eu devia ter falado quando estava falando de predestinação, eu não falei. O mérito, que é meritório e instrumental. Como é que eu entendo a fé, irmãos? A fé é um título de propriedade que me dá propriedade de alguma coisa sem que eu tenha. A fé é um título de propriedade. Mas eu não recebi, mas recebo. É digamos, um testamento. Está ali, quando o patriarca e a matriarca daquela família se falecerem, aquele testamento vem à tona para saber o que a pessoa vai ter. Então, aquele testamento é um título de propriedade de alguém. A minha fé, ela funciona dessa forma. O mérito da salvação é de Cristo, porque foi Ele que cumpriu toda a lei que o homem não conseguiu, e se ofereceu, se ofertou, fez um resgate eficaz. Mas e agora? Para quem é? Para que eleito é isso? Para todo aquele que ouvir a palavra, para ter fé. Ouvir a palavra, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a fé é gerada dentro de mim, e o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, eu entendo que eu preciso de remissão. E a fé é o ponto principal, porque a fé é o que me faz me apropriar. O mérito da salvação é de Cristo, porque a obra da redenção foi dele. Mas o instrumento é a fé que me dá a propriedade da salvação. Por meio da fé, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8. Que a fé vem pelo... que a fé vem pelo ouvir. Não é essa parte. Cadê a Bíblia? Me dá uma Bíblia aí para me abrir. Eu vou ler certinho. Qual é o versículo? Eu vou abrir aqui, ó. Efésios, capítulo 2. A fé é no fundamento das coisas que não. Eu vou abrir aqui para a gente poder estar bem inteirado no Efésios. Ó, Efésios, capítulo 2. E versículo 8, que diz assim, ó. Porque aquele que porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso aqui é a obra de Cristo. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, irmãos, a obra da redenção é de Cristo. O mérito dessa obra sempre foi dele. Por isso que ele foi restituído com um nome acima de todo nome, né? E mais excelente, então, acima de todos. E o instrumento que eu me utilizo para me apropriar da fé do Senhor é a fé. Da salvação do Senhor é a fé.
É o instrumento que eu uso. É quando falar instrumental e meritório. Essas duas coisas aí no campo da soteriologia, essas duas coisas. Obra, que é de Cristo, é o mérito, e o instrumento que me apropria disso, que é a fé. No demais, falar uma coisa? Qual o versículo que diz, né? Se crer, será salvo. Né? Mas para crer tem que ter um instrumento. É exatamente É fé. isso. Sem ela não dá para acreditar. Vai ser só um conto, uma coisa para mim aqui. Mas amém? Amém. Então, que Deus venha nos abençoar nessa luta constante que nós temos contra mundo, diabo e carne. Que esses fatores que o diabo ele tem nas suas mãos para trabalhar, para nos destruir, são muito fortes. Só para complementar sobre a psicologia, eu fiz o curso de psicologia, iniciei. Foi o livramento do Senhor eu ter trancado a matrícula, porque eu vi que todas as matérias elas iam contra a palavra do Senhor, contra a minha fé. E é algo tão terrível que eles tratam o pecado como algo normal. Se você tem algum problema, não, a gente vai tratar isso. Tanto que uma professora falou para mim, quando entrar um paciente no consultório de vocês não podem falar sobre cura, vocês não podem falar sobre fé, vocês vão tratar, vão diagnosticar, vão tratar aquela doença, ou seja, aquela pessoa, ela vai só viver de terapia, e depressão não tem cura, bipolaridade é algo assim que é terrível. E eu fui alvo disso, tentei suicídio uma vez, quando eu fui para um hospital, o psiquiatra falou assim, olha, Raquel, você tem dois caminhos. Você vai fazer tratamento com remédio a tua vida inteira, ou você morre. Eu fui diagnosticada com transtorno de borderline, depressão, e tanto que quando eu estava internada, ela falou assim, olha, o meu conselho é que você vá para uma clínica e que você fique lá por um tempo, por um período. E eu conhecendo a palavra, e ela até falou assim, seus pais são cristãos, eles servem ao Senhor. Aí eu falei, sim, meu pai é pastor e tudo mais, e ela falou assim, olha, tudo que eles falam, não acredite. Não pense como eles, eles não acreditam que você tem esse problema. E foi uma lavagem. E depois de um tempo, eu estava lendo um livro que era Transformado pelo Espírito, e aquele livro me impactou e foi um divisor de águas na minha vida. Ele estava escrito assim, encare a sua fraqueza como pecado. Aquilo assim impactou a minha vida. Isso mesmo. Meu Deus, quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu leio, eu percebo que quão errado eu sou, eu preciso do Senhor para me transformar. E é maravilhoso quando a gente conhece a palavra do Senhor e o Espírito Santo nos convence do pecado, a gente tem como lidar com isso. Hoje eu reconheço as minhas fraquezas, eu sei que eu tenho pecados que eles arrodeiam, eu sou assediada por eles, mas conhecendo a palavra, orando e meditando na palavra do Senhor, eu tenho a ferramenta certa para dizer não, né? Para combater o pecado. Isso, para combater e confrontar de frente. Então, mas eu estou em mais uma formação teológica e a matéria que eu estou agora é psicologia pastoral. E eu já fui bem devagar, porque eu já sou completamente armado contra isso aí, né? Porque eu sei, só que aos poucos, graças a Deus, o ministrante, ele é o seguinte, ele coloca a palavra do Senhor e o espiritual sobressaindo nisso aí. É só para você entender como é o pensamento. E ele ainda até fala assim, ó, você não é para se aprofundar como um passeio, como uma brincadeira, como um filme, como uma diversão. Você vai buscar aqui um entendimento para saber como o funcionamento da mente humana. Você precisa para lidar com diversas pessoas, mas assim, ele traz o espiritual sempre à frente, ele traz a palavra sempre à frente e lida com a psicologia assim, como só mais uma ferramenta na mão de um pastor, digamos assim, né? Na mão de uma pessoa que está na frente para orientar. Porque eu entrei dentro de uma casa de 10 clientes alemães lá em Joinville, e eles tinham quando eu olhei para aquela menina, eu fiquei com dó dela. Filha de pais, a mãe dela acho que é doutora em psicologia, ela ensina na Univ. E, dando remédio, depressiva completamente, a filha depressiva, opressa, tomando remédio e tudo. Quando eu olhei, eu fiquei com muita dor, com muita pena. Né? Eu não pude, simplesmente eu me senti sem poder fazer nada.
Aí depois eu questiono, mas como é que ela deixa? Não, ela disse que ela estava no momento dela. Aí foi aquela explicação toda lá e tal. Foi, meu Deus, infelizmente. Mas fazer o que, né?